Bom, eu me chamo Rafael, tá? Toco harpa paraguaia, esse instrumento que eu conheci na minha infância, quando eu morei no Paraguai. Desde então, né, desde os 9 anos, eu carrego esse instrumento junto comigo. Fiz 4 meses de aula e aí depois não dei sequência nos estudos do instrumento, porque no Brasil não tem professor de harpa, né? E aí eu tive que me dar seguimento. Mas eu fui aprimorando da forma como eu podia, e aí até hoje eu tento mudar um pouco o cenário e trazer um pouco mais esse instrumento aqui no nosso entorno, né? Hoje eu tenho um projeto que se chama Amada, né, de fabricação de harpa e de ensino também no instrumento, lá no Mato Grosso do Sul, Dourados, minha cidade natal. Gustavo Zago, quem me acompanha hoje, violonista muito renomado na região de Cascavel, do Paraná, músico de choro, músico de jazz, tem um trabalho maravilhoso, autoral, depois pesquisem, por favor, Paranoia. Hoje já elogiaram a capa do seu álbum, viu, Zago? Quando eu vi aqui a capa do álbum dele. Então, assim, obrigado, tá, Zago, por estar acompanhando nesse... Uma salva de palmas, por favor. E apesar da técnica, estudo, né, teórico, tem uma questão da capacidade de acompanhar, por exemplo, as músicas fronteiriças. Chamamé, polca, guaranias. Por isso que o Zago é uma pessoa tão importante, assim, porque ele, né, domina bastante dessa arte. Bom, eu vou tocar para vocês algumas músicas que fazem parte do repertório, nessa minha trajetória. E apenas para contar um pouco da história, a harpa é um instrumento que remete a mais de 8.000 anos atrás. Acredita-se que a harpa nasceu no norte da África, no tanger da corda de um arco e flecha. E como a gente está falando de uma tensão de uma madeira e aí uma corda tensionada, isso provoca um som. E aí eu acredito que seja o mais provável um caçador com TDAH tocou aquela nota, ele tinha ali uma demanda para cumprir naquele dia de trabalho, de labuta, e aí ele ouviu aquela nota e passou o dia, eu acho que fazendo som, né? E aí eu acho que do alimento do corpo ele conseguiu fazer algo para o alimento da alma, pelo menos é para minha alma. E aí hoje a gente tem esse instrumento que percorreu por todo o nosso planeta através das navegações, guerras e enfim, e chegou na América do Sul pelas navegações, né? E aonde é essa região, principalmente do Paraguai, através das missões dos jesuítas. Então, esse contato das missões com o povo guarani, aonde chegou uma harpa da Europa e foi apresentada, tá, ao Guarani, então aí esse instrumento, o Guarani passou a moldar esse instrumento de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua identidade, né? Então aí a gente tem a harpa Guarani, e depois com algumas modificações foi chamada de harpa paraguaia, e é chamada de harpa paraguaia. Eu vou tocar a música que foi responsável por eu ter começado a tocar harpa. Quando eu tinha 9 anos, meu pai começou a tocar esse instrumento, a fazer aula, ele colocou na cabeça dele que ele ia aprender. E aí, ouvindo essa música, fiquei apaixonado. E se chama Recuerdos de Pacaraí. É uma guarânia e é isso, uma guarânia linda. Fiquei apaixonado aos 9 anos de idade nessa música. O pai percebeu, perguntou: você quer aprender a tocar? Eu falei: só para tocar essa música. Aí acabei aprendendo mais um punhado aí, estou aí até hoje. Recuerdos de Pacaraí, de Demetrio Ortiz.
siendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenitud de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio la paz. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Guacaraí. Vuelve para siempre, mi amor, te llamo Cuñataí. Estás ahora, Cuñataí, que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi sed te añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Guacaraí. Vuelve para siempre, mi amor, te llamo. Gustavo Zago, eu toco violão de 7 cordas por volta de uns 20 anos mais ou menos. Tenho esse trabalho com o Rafael, assim como tantos outros, onde eu habito várias linguagens distintas, né? Toco de música paraguaia, argentina, até choro, samba e pagode também, música nativista gaúcha, música nordestina, né? Instrumental e de acompanhamento. E eu toco esse instrumento aqui, o violão de 7 cordas mesmo, há uns 10 anos, um pouco mais, por essa intenção de expandir um pouco mais as possibilidades do próprio instrumento, né? E com o Rafael aqui, dentro desse duo, ele tem feito muito sentido, né? Porque eu consigo expandir ainda mais, né, essa questão da harmonia e do ritmo para um instrumento que dá ainda mais possibilidade para a gente, né? Então essa questão da minha história é uma coisa ampla, porque são muitas trajetórias e muitos grupos, muitos trabalhos, muitos caminhos, né? Eu fiz música, né, na Unila, em Foz do Iguaçu, onde trabalhei essa questão, né, do violão latino-americano num contexto bem amplo, assim, né? A universidade lá, ela é uma questão à parte, né? E o resto da minha vida foi em decorrência disso, né? Porque eu tinha um trabalho até chegar lá e depois disso eu saí fazendo tudo que eu faço por conta do que eu aprendi lá, assim, também, né? Então, a minha história é essa, né? Uma história de violão e múltiplas linguagens, Brasil, um pouco de jazz, um pouco de várias coisas, né? Acredito que seja um resumo, né? Mas, a princípio, a história é um pouco essa, assim. Ela acabou sendo adaptada a diferentes povos, então aqui a gente tem a harpa llaneira, por exemplo, que é uma harpa na região da Venezuela com a Colômbia, certo? Foi um povo também que abraçou esse instrumento e a partir daí
Tem muitas músicas, as venezuelanas, quase todas elas tradicionais, folclóricas, têm essa utilização da harpa como instrumento símbolo do país. E assim como o Paraguai, a harpa paraguaia, essa harpa aqui, ela é um instrumento símbolo daquele país. E essa linguagem da harpa, ela transita por quase todos os países, Argentina, Chile, Bolívia também utiliza muita harpa. Enfim, eu acredito que só no mapa da América do Sul, assim, só o Brasil que é um salto, assim, sabe? Aqui, claro, né, existe a harpa clássica, a harpa de orquestra. No Rio de Janeiro, isso é um movimento muito forte da harpa de orquestra, mas não é um instrumento popular, né? Nesses outros lugares existe a harpa popular, então é um instrumento muito mais facilmente encontrado na periferia, por exemplo, né, como um instrumento folclórico, diferente do Brasil, né? E eu acho interessante que a linguagem da música da América do Sul, para a harpa, por exemplo, é uma linguagem de destreza, né? Tem uma certa virtuosidade quando a gente vai estudar as músicas ali desses países. E eu acho isso interessante, isso faz parte da linguagem, isso faz parte da estética da música. Eu vou tocar algumas músicas próprias para a harpa paraguaia, né? Composições de alguns músicos, instrumentistas paraguaios próprios para a harpa. Então, a primeira delas que eu quero mostrar para vocês se chama Tren Lechero. É uma música onde o Félix Pérez Cardoso, que é o autor dessa música, ele faz uma homenagem ao trem que levava ele para a cidade para tocar nos shows, nas apresentações da cidade. Ele morava na fazenda. E aí, enfim, ele faz essa homenagem a esse trem. O curioso é entender a representação de um trem na introdução dessa música. É uma polca paraguaia. E aí, no início, ele tenta fazer essa reprodução. Ele faz, na verdade. Sou eu que tento fazer. Ele, de fato, consegue. E, enfim, vou tocar para vocês, então, Tren Lechero, de Félix Pérez Cardoso.
Rafael de Boleto, sou arpista, toco harpa paraguaia e esse instrumento eu aprendi a tocar no Paraguai quando morei lá na minha infância. Sou nascido em Dourados, Mato Grosso do Sul, e quando eu tinha 1 ano de idade minha família decide se mudar para o Paraguai. Sou filho de um pai paraguaio e de mãe brasileira e na nossa casa sempre teve muita presença cultural, não musical, mas a cultura sempre foi muito forte. Obrigado. Interessante, né, a história da música e tem muitas músicas assim que tem essa referência a pássaros, por exemplo, né, no Paraguai. Agora, ao trem, fora essa e o trem caipira, por exemplo, trezinho caipira, a gente tem outra também. É difícil imaginar num instrumento assim, como a harpa, né, por exemplo. A gente estava conversando, a menina estava falando assim, nossa, mas é um instrumento de anjos, né, e tal. A gente não faz uma referência a um trem, por exemplo. Bom, o Paraguai é um dos únicos países da América do Sul que é um país bilíngue, né? Fala 2 idiomas oficiais, o espanhol e o guarani, né? Claro que a influência indígena, né, no Paraguai é muito grande e é um país que permitiu essa influência, na verdade, porque no nosso Brasil também ele é assim, influência, mas em todos os lugares foi feita uma tentativa de se podar essa influência. No Paraguai também existiu essa tentativa, mas se permitiu isso muito recente. Em 92 é onde o Guarani virou um idioma oficial, né? O meu pai, por exemplo, que é paraguaio, ele foi proibido, ele foi dessa época, né, que era proibido falar na escola, por exemplo, o Guarani. Mas 80% da população falava, né? O povo sempre falou Guarani. Então vou trazer uma poesia aqui, uma música, se chama Guavirapotã, Flor de Guavira, Potã significa flor, de Emiliano R. Fernandes, um compositor popular, um poeta popular, enfim, andou por vários lugares do Paraguai, registrou sempre muito isso, foi soldado na Guerra do Chaco do Paraguai. E para mim tem uma história muito bonita, então vai virar pouquinho. Conseguindo ver isso aqui?
Todos, eu sou o Cledson Branco, mais conhecido como Branco, né? Estamos aqui no Dona Pingueta há 13 anos, cujo nome já eu adquiri desde 2013. Ele foi fundado em 2012 com esse nome e eu adquiri, e os clientes, os amigos simplesmente se identificaram e pediram para não mudar o nome. E eu mantive e estamos aqui até esse momento. Esse projeto de harpa foi uma coisa que aconteceu assim há 15 dias atrás, quando uma amiga de um clube literário, que antes de mais nada, a minha casa eu considero uma casa cultural, porque aqui a gente traz culturas diferentes, projetos diferentes, né? Num desses projetos, que foi o Clube do Livro, né, que se chama Cevadas Literárias, uma das amigas, né, parceiras do clube, nos brindou com essa notícia de que o Rafael viria para Bauru para comemorar o aniversário do pai dela, e eu simplesmente adotei essa ideia e aproveitei para mostrar esse projeto maravilhoso, desse instrumento maravilhoso, né? Um som fantástico, que eu sempre admirei desde a infância. Então eu achei maravilhoso, adotei esse projeto. E o Rafael topou, está aqui com a gente, né? Topou fazer com a gente aqui, evitou de ir embora para Dourados, a sua terra natal, para fazer esse projeto, desenvolver esse projeto e mostrar para Bauru o que é a harpa paraguaia, que acredito eu, que moro em Bauru há 21 anos, nunca vi e nunca nem ouvi, nem sequer no Teatro Municipal, um projeto como esse. Então me sinto honrado com essa dupla maravilhosa que está aqui com a gente. Bom, vou tocar Terra Dourada. Terra Dourada é uma composição minha que eu fiz em homenagem a Dourados, Mato Grosso do Sul, a cidade onde eu nasci. E uma homenagem a essa cidade que me acolheu tão bem, né, depois de ter voltado aí, tocando harpa com 9 anos e, enfim, é uma cidade que me acolheu muito bem até hoje, assim. Então fiz essa homenagem, né? Meu pago.
sempre tive assim como várias pessoas, um Di Giorgio velho dentro de casa, que era da minha mãe, né? E a minha mãe, ela sempre me mostrou como ela queria ter aprendido isso, né? E acho que a vida não permitiu ela por conta dos corres, né? E todas essas coisas, assim. Então eu tentei um pouco, assim, pela vontade dela, representar o que ela queria ter feito, assim, de uma certa maneira, né? Então é um pouco isso e um pouco de também outras influências. Sempre tive um contato muito grande com a música desde novo, assim, né? Meu pai é gaúcho, sempre ouviu bastante isso. Tem um primo meu que tinha uma coleção de CD e eu olhava para aquilo, assim, né? Tanto que eu tenho uma coleção de CD hoje, ouço muito por conta dele, assim, né? Então são essas referências, assim, né? Meu primo, minha família, acho que vem antes de tudo, assim, a família quando a gente é criança, né? Faz parte muito da referência, né? Então acho que o caminho principal, assim, de início é esse, assim, né? E daí o violão de 7 cordas foi uma coisa específica, assim, que eu tocava o violão, daí um dia, conheci o trabalho do Yamandu e quando vi não tinha estudado muita coisa na vida, mas um dia eu falei, cara, eu vou tirar uma música desse cara, e eu tirei a primeira e daí nunca mais parei de tirar a música dele.
sou um apaixonado por música folclórica da América do Sul. É o que eu ouço, assim, muito. Então, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Chaqueño Palavecino, o folclore argentino é um folclore que me atrai muito. O folclore paraguaio eu ouço bastante, ainda mais agora que eu tenho aprimorado o meu estudo no Guarani, né, que é um idioma indígena, né, o idioma dos Guaranis. Então eu tenho ouvido muito isso, assim, né? Ouço muita música brasileira também, mas principalmente, ultimamente, eu acho que todas as músicas em espanhol, Guarani, que eu tenho ouvido. Eu tenho momentos, né? Eu acho que todo músico também tem lá os seus momentos, né? E às vezes a gente pega um hiperfoco, assim, em certo artista, em certa música, mas nesse momento, eu tô vivendo essa... Assim, já tem uns bons anos, né? Do folclore da América do Sul. Recordando cosas pasadas, donde guardaba un pañuelo, compañero de desconsuelo, de lágrimas derramadas. Este pañuelo que me diste estaba muy bien conservado, deliciosamente bordado, que siempre conservaré. Si fuera aquel pañuelo a contar las alegrías de nuestro ayer, con flores bellas fue querer que no pudo ser este recordar. Tú me entregaste pleno tu amor y yo vivido todo te di, porque es que tanto después sufrí, porque me advertí gotas de dolor. Hoy solo me queda nostalgia de aquel cariño ambicionado y ese pañuelito bordado que siempre besé con ansia. Por eso es que lo he conservado eternamente en mi existencia, porque significa la ausencia de lo que nunca murió. Si fuera que pañuelo a contar las alegrías de nuestro ayer, con flores bellas fue aquel querer que no pudo ser triste recordar. Tú me entregaste pleno tu amor y yo mi vida toda te di, porque es que tanto después sufrí, porque me advertí gotas de dolor. Bom, o violão de 7 cordas ele é uma coisa que começa no Brasil, né? Ele tem uma história que eu tive a possibilidade assim de fazer alguns seminários sobre isso, que pouca gente sabe assim, né? O violão de 7 cordas ele é um violão que vem da Rússia e é o primeiro lugar que ele se encontra aqui no Brasil é com o choro, né? Então acho que o choro é o primeiro
é o primeiro lugar, né, da música brasileira e do violão de 7 cordas que a gente deve conhecer, né, e depois ele se expande. Hoje o violão de 7 cordas está em inúmeras linguagens, assim, mas o choro é uma das principais, né, porque esse violão aqui, quando você vai estudar, você tem que estudar música brasileira, né. Eu tô aqui tocando música paraguaia hoje, mas por um acaso, né, esse instrumento aqui é um instrumento que, pô, te dá muita carta para a música brasileira, assim. Então, o choro e o samba são, acho que, os principais, assim, principalmente de 1800, Anacleto, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, dali para frente, né? Acho que são os principais caminhos desse instrumento, assim.
agradecer o Branco pelo espaço. Meu querido, obrigado, tá, por prestigiar a música, obrigado por abrir seu espaço, sua casa, esse lugar tão aconchegante e que nos faz de fato nos sentir em casa. Eu sei que seria muito mais fácil como proprietário de um estabelecimento noturno seguir pelo caminho da música que se escuta, que vem com mais facilidade, né? E quando a gente tem essa abertura, que é um tiro no escuro, né? Um risco, sempre, eu não posso deixar de prestigiar, né? E a gente precisa de mais pessoas como você, tá? E como vocês que vieram assistir de alguma forma. Obrigado, tá? Que possamos dessa forma formar uma corrente, né? Para fortalecer, para que outros artistas também continuem vindo. Branco, muito obrigado. Sempre que eu vier aqui para Bauru, Zago também com certeza, quero dar uma passada aqui e fazer uma visita, né? E obrigado, Jô, obrigado por ser a responsável, né, por estar conhecendo essa cidade aqui, por estarmos aqui. A Jô nos contratou para uma apresentação, o pai dela é apaixonado por harpa. E aí são os compadres, a gente está aqui, né? E o Branco também abriu essas portas, tá? É isso aí, agradecer sempre. Eu escuto, né, eu tenho o meu trabalho autoral, né, que é um reflexo das coisas que eu escuto, né? Eu acho que nada na música, assim, é muito autêntico. A gente sempre tem essa coisa de quem a gente ouviu e de quem a gente teve contato, né? Então, acho que os principais, além do próprio Yamandu, que é uma coisa que está sempre presente na minha música, é o Daniel Santiago, Pedro Martins, a galera de Brasília, Bebel, os trabalhos do Michel Pipoquinha eu escuto bastante, né? Tiro bastante música deles, assim, né? Então tenho esse trabalho tradicional, que eu posso dizer assim, tanto da música paraguaia quanto do choro, do samba, né? Dos sambas tradicionais. Mas tem esse lado outside que eu gosto bastante, é o que eu realmente consumo, que é música de agora, assim, né? A gente sempre tem que ter essa coisa da questão antropológica, de ouvir as músicas das antigas, né? O raiz, mas nunca esquecer do que está acontecendo agora, né? E isso também é um suporte para a cena, né? A gente dá os plays, somar no algoritmo e no retorno da gurizada como um todo, né? Então acho que seria Daniel, Wilson Bebel, Michel Pipoquinha, Salomão Soares, Abilton de Holanda, enfim, toda essa galera. Quando nós voltamos para o Brasil, então para minha cidade natal, Dourados, estado de Mato Grosso do Sul. Como não tinha professor de harpa, como não, enfim, na minha cabeça não tinha forma de dar continuidade, para mim eu ia parar de tocar harpa, né? Aquilo para mim era uma brincadeira, não tinha nenhuma pretensão nesse sentido. E aí o meu pai disse: Rafael, você tem que dar continuidade, se virar e tentar adaptar o instrumento às músicas daqui, entendeu? Se vira, né? E aí no meu estado, é um estado que eu acho que é muito rico em cultura, e aí eu acabei me deparando com alguns artistas, assim, CDs, e eu ouvia muito. E tem um artista específico que ganhou um espaço, assim, no meu coração muito grande, e eu dormia escutando as músicas dele, né, o CD tinha um radinho do lado, assim, aí eu ouvia essas músicas e aí eu ia tirando algumas músicas dele. Tive a sorte de, acho que um ano e meio depois, fazer a abertura do show dele na minha cidade, né? Eu acho que de tanto pensar, né, o pensamento atrai, e aí acaba que eu tive essa sorte aí. Almir Sater é um artista que eu admiro muito, pela letra, pela musicalidade. Depois disso já nos encontramos algumas outras vezes, em outros shows dele. Eu tive essa sorte, então quero tocar uma música dele para vocês e dessa forma, né, mostrar um pouquinho do meu estado, né, da minha província para vocês. No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro, escorregadio.
Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
que para qualquer instrumento, principalmente quando se está começando, é importante ter uma motivação a mais nesse início, nesses primeiros passos. A gente encontra algumas barreiras na iniciação de um instrumento que fazem com que essas barreiras acabem virando muros, entendeu? Que nos separa de um próximo passo que às vezes está logo ali, mas que isso mudaria tudo. E uma coisa que para mim é muito importante, que eu recomendaria, é estudar um pouco a história do instrumento. A história da harpa paraguaia é uma história muito linda, é uma história ligada à terra, é uma história ligada à formação dos países aqui do Cone Sul. Então, isso me motiva muito a dar seguimento. Tocar harpa para mim não é só uma junção de técnicas e de acordes e uma nota em cima da outra para uma melodia ficar bonita e... Não, para mim representa muito mais, é uma entrega que percorreram anos e anos e anos e por isso quando a gente coloca isso junto com o nosso estudo musical, eu acho que isso nos dá essa motivação suficiente para saltar esses muros com mais facilidade. Eu recomendaria isso, digamos de uma forma um pouco mais filosófica, né? Aconselho também obviamente uma persistência, certo? Um instrumento, a harpa paraguaia é um instrumento que não é comum de se encontrar, ele é raro no Brasil, ele também, para manutenção, né, existe uma certa dificuldade, então exige uma certa persistência nesse sentido. Eu recomendo escutar músicas de outros artistas, não necessariamente de harpa, tá? Mas para fazer essa adaptação ao seu instrumento, certo? Eu cresci desde os 10 anos até agora tocando um instrumento folclórico de um país, morando em outro. Então, se a minha harpa estraga, não tem um luthier que vai arrumar. Se arrebenta uma corda, não se vende a corda no Brasil. Então, sempre foi uma dificuldade de acesso. E isso me levou a criar um projeto agora, né, que é o Projeto MADA, que ele tem esse intuito justamente de solucionar, de ser um amparo para esse artista que está iniciando, com uma fábrica de harpas, uma oficina das harpas e também mais eventos para que as pessoas possam se aproximar um pouco mais desse instrumento. Flores. Fiz um arranjo bonito com as flores mais lindas deste amanhecer. Deixei na mesa da sala, perfumando tudo pra lembrar você que a luz por onde passa, flor cheia de graça, meu bem, meu porquê. Flores exalando cheiro, hoje o dia inteiro vão lembrar você. Mesmo longe te lembrar me deixa passeio. Por onde eu passar as flores terão teu cheiro. E pra te encontrar eu vou ser o mais ligeiro. Contemplar a flor mais linda do mundo inteiro. Fiz um arranjo bonito das flores mais lindas deste amanhecer. Deixei na mesa da sala, perfumando tudo pra lembrar você que a luz por onde passa, flor cheia de graça, meu bem, meu porquê. Flores exalando cheiro, o dia inteiro vão lembrar você. Mesmo longe te lembrar me deixa passeio. Por onde eu passar as
essa minha jornada de propagação da harpa pelo Brasil, ela é uma jornada um pouco difícil, né? É um instrumento que já é um pouco complicado de se encontrar. Então, nesse momento em que eu estou criando uma fábrica de harpas, é difícil dizer em público-alvo, demanda, né? Pode ser algo que não faça nenhum sentido, né? As músicas que eu toco não são músicas de agora, do tempo, embora eu considere músicas atemporais. Então é uma jornada em que se rema contra a corrente, certo? Então todo olhar e toda a ação de outras pessoas no meu entorno, no sentido de ajudar a remar um pouco junto comigo, eu recebo com muita gratidão e muita acolhida sincera. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar contando um pouco dessa história, tá? De estar mostrando para mais pessoas. Desejo que sua jornada seja maravilhosa também. E é isso, te agradeço e agradeço a cidade de Bauru, né? Que agora é um ponto no meu caminho, né? Esse caminho que eu percorro graças à música. A gente vai dar um time agora, e antes disso vamos tocar Berimbau do Vinícius de Moraes e Baden Powell. De bem, não traiu o que quer. Seu bem quem te foi ensinar, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai se o dia ele cai bem.
foi interessante a forma como começou, né? Durante toda a minha estadia no Paraguai, todo esse tempo que eu morei lá, a harpa não foi nada muito presente, assim, né? É um instrumento tradicional do país, mas a minha família não é uma família muito musical, assim, eu não tenho uma referência de alguém que toque, avô, ninguém é instrumentista, nem tios, nem nada disso. A não ser um primo distante que eu fui conhecer muito depois, que também toca harpa. Mas o sonho do meu pai era tocar harpa, e quando eu já tinha 9 anos de idade e nós já tínhamos data prevista para voltar para o Brasil, ele então decide começar a fazer aula desse instrumento, já que se ele não aprendesse lá, né, no ninho do instrumento, eu acho que ele fez o julgamento de que ele nunca aprenderia mais, né? Então, nesse momento em que eu vejo a harpa, esse instrumento grande, chama atenção já pelo volume, pelo número de cordas, mas com um som tão particular, isso me chamou muita atenção, né? Foi um marco na minha infância e para mim foi um divisor de águas, a forma como esse instrumento impactou na minha vida. Eu me lembro que eu sonhava com a harpa, com as melodias que meu pai aprendia, eu assistia de longe. E aí meu pai percebe meu interesse e me coloca para fazer aula, né? Então aí começou uma jornada. Como nós já tínhamos data para voltar, eu fiz ali 4 meses de aula, mais ou menos, só. E aí, voltando para o Brasil, eu tive que me virar sozinho. Então foi uma jornada aí um pouco complicada, difícil, mas que foi muito produtiva, muito gostosa ao mesmo tempo. Então a gente vai dar um time de 10 minutinhos. Antes disso, eu queria convidar vocês para conhecer um pouco do trabalho do nosso amigo Arthur, do Cine Chinelada, é isso? É isso, exatamente. Isso, daqui de Bauru, daqui da cidade de vocês, que faz um trabalho muito bacana contando histórias de artistas e personalidades, geralmente histórias que ficam nos bastidores, por baixo dos escombros. E ele faz esse trabalho de buscar essas histórias, sabe? E eu acho que é um trabalho muito bacana. Meus parabéns e obrigado por estar aqui com a gente, viu, Arthur? Valeu, que esse projeto siga, tá? E bons ventos desse projeto aí, tá bom? Isso aí, galera. Conta um pouquinho do teu projeto ali no microfone. Isso, aí, ó. Pronto. Seu Instagram. Exatamente. Divulgue o seu trabalho. Licença para subir ao palco, né? Sim, claro. Não tem problema, pode tirar o banquinho. Deixa eu só um pouquinho aqui no set. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Branco. Eu posso contar um pouquinho, mas é exatamente isso. Nós procuramos histórias reais, e eu e minha esposa a gente faz documentários. E começamos pela Dia da Consciência Negra, que foi em novembro, dia 20, novembro do ano passado, que, ao que tudo indica, será estreado a estreia vai acontecer no Teatro Municipal em novembro desse ano, tá? Aí provavelmente a entrada a gente está decidindo, ou vai ser franco, ou 1 quilo de alimento que será doado, né? Mas a ideia, a concepção é justamente essa. Começa com uma infelicidade, eu venho a perder minha sogra, né? Ela vem a falecer de um câncer, e ela era a principal história que eu queria contar. E a gente sempre acha que a gente vai ter o depois, né? E isso me acendeu uma chama de eu não tenho tempo, não tenho amanhã, eu não tenho, não sei, não sei expressar, mas o anseio de fazer, a atitude de fazer foi acima dos equipamentos que eu tinha. Eu só tinha um celular, um microfone, e eu falei, eu preciso contar a tua história, a tua, e cada um é único aqui, né? Tive a oportunidade de conhecer os músicos, cada um com a sua história, com a sua individualidade, de como chegaram a esses instrumentos. E essa é a minha paixão. Muito obrigado, obrigado pela casa, obrigado.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o Rafael e o Gustavo, né, pela presença, por estar participando com a gente disso aqui. A Ju, porque nos indicou esse rapaz maravilhoso. E eu tenho... se tivesse eu ainda morando em São Paulo, com um bar que eu tenho, com um cara desse, o bar estava lotado. Infelizmente, Bauru não tem uma educação musical para querer entender o que é uma harpa, né? Então, eu vejo que, para mim, é uma satisfação enorme, com a casa cheia ou vazia, para mim é uma satisfação enorme, porque faz décadas que eu não ouço, que eu não vejo uma apresentação de harpa, desde que eu saí de São Paulo, então nunca mais eu vi. Então, foi onde eu me interessei quando a Ju falou que você estaria aqui em Bauru. Então, é um prazer enorme. Quando, eu acho que foi a esposa do Thiago que fez a reserva, apesar dele não me conhecer, mas eu o conheço. E, para a infelicidade sua, eu o conheço. Então, quando foi me feita a reserva, fiquei feliz da vida, porque é a primeira vez que eu tenho ele aqui no ambiente aqui. Então, um enorme prazer, que é um puta do musicista, né, aqui da cidade, com uma escola musical de canto, de instrumentos. Então, para mim é um prazer enorme. Então, por favor. Aí, ó. Já cheguei no trabalho. Tá vendo? Comecei bem já, né? Gente, pra mim é uma alegria estar aqui. Eu vim aqui. Eu acho que foi a Vili, minha esposa, que mostrou pra mim no Instagram. Ela falou: olha que legal que vai ter. Na mesma hora eu já falei pra ela. E falei pro Murilo que tá comigo aqui também. Ele também é músico, né? Ele chegou em Bauru faz pouco tempo. É um músico formado lá em Minas, na Federal de Minas Gerais também, né? Pianista top. Também tá dando aula, eu tive sorte de ter ele na escola, tá dando aula na escola também. E eu já falei pra ele falou: vamos lá, né? Lógico. A gente aproveita as oportunidades, né? Público de peso que você tem, hein, Branco? Meu Deus. Imagina, pra gente que o Murilo, a gente tava assistindo aqui, o Murilo falou assim pra mim: cara, como é que pode? Tinha que estar lotado esse lugar aqui, rapaz. Mas realmente, a gente fala assim, sorte nossa que estamos aqui, sorte dessa galera que tá aqui, e uma pena, né? A gente lamenta que, acho que a galera às vezes não faz nem por mal, é por, sei lá, né? A galera, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Não é assim por... Ninguém imagina o que é o sonho. A galera não imagina o que é o sonho. Exatamente, eles não imaginam, né? Se a gente que toca violão 6 cordas já acha difícil, Imagina. 28 cordas. Imagina. Não, é verdade. Eu na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Eu fico super feliz de estar aqui e é um prazer estar conhecendo o Branco aqui, né? Eu vim aqui muitos anos atrás, que era um outro nome o bar, eu acho que era Japa, né? Muitos anos, eu era novinho, rapaz. Faz muitos anos. Foi 16 anos. Eu vim aqui, lotava de molecada aí na frente, e eu era um deles, que estava aí na frente. Mas na verdade eu só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade. Meu, parabéns pros meninos aí, os meninos são top. Eu falo meninos que com certeza são mais novos que eu, né? Que eu já passei 200 aí. Então, muito obrigado, gente. Parabéns por trazer os meninos aí, viu, Branco? E parabéns pelo menino. E sucesso, viu? Diga o nome da sua escola. Vou aproveitar também e falar da escola. A escola é Espaço Musical Thiago Ortigosa. A gente tem aula, vocês podem dar uma checadinha no Instagram, tem aula de vários instrumentos lá, né? Desde musicalização infantil até a terceira idade. Então tem aí violino, violoncelo, violão, guitarra. Infelizmente não temos harpa, né? Mas já tem um professor ali, já tem um professor ali.
Ainda não, né? Já Um tem dia, um quem professor sabe, né? disposto, de repente, a fazer um projeto. Né? Quem sabe? E então é isso, gente. Vamos conhecer, né? Quem puder dar uma conferidinha na internet aí. Parabéns, gostei de saber também do trabalho aqui do Cine Chinelada também. Já entrei no Instagram aqui, já curti e quero conhecer também. Valeu, gente. É isso. Eu agradeço muito, eu só tenho a agradecer por estar aqui. Faz um favor. E aí, nesse sentido, Thiago, Faz um favor em nome da divulgação do Rafael. Fala o Instagram dele, porque ele não consegue falar o Instagram dele. Ele tá esquece. Rafael.deboleta, tá, gente? Por favor. Ele faz tudo menos o Instagram dele. Então, Rafael.deboleta. nesse sentido, cabe para você também, já que a sua escola é em Bauru, eu considero o meu espaço um espaço cultural. Então, qualquer apresentação que vocês queiram fazer, o espaço está aberto. Muito bom, Tá? obrigado. Graciosamente, eu não cobro nada de ninguém aqui. Pelo contrário, o que eu arrecado, de repente eu repasso para quem está tocando. Entendeu? Então, para quem não conhece, Rafael.deboleto, né? É só lembrar dos boletos. Dos boletos que você tem para pagar. Então é o Rafael.deboleto, @Rafael.deboleto. O do Gustavo eu não lembro, É @justavoz. @justavoz, tá? Então, quem quiser seguir, acompanhar o trabalho deles, que é maravilhoso, eu realmente fiquei emocionado. E sempre que estiverem passando por Bauru, estejam presentes. Obrigado por abrir sua casa e para nós. Vou deixar pra chorar em casa. Aqui não dá, né, pô?